E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Lei 14.197, de 1º de setembro de 2021, define os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Polêmico, texto polêmico, que vem numa sucessiva de intervenções do Congresso Nacional, decorrente também de muitas condutas praticadas por determinadas ideologias político-partidárias e, evidentemente, mais acentuado esse imbróglio, esse problema, agora, durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Tá certo? Tá errado? A discussão aqui é muito mais do que simplesmente certo ou errado. Porque nós temos ali uma revogação da Lei de Segurança Nacional, que é uma norma há muito discutida, porque ela é do tempo ainda da ditadura militar. Não esqueçam que ela é lá de 1983, recepcionada pela Constituição Federal, mas muito discutida e hoje muito utilizada, principalmente ali no inquérito das fake news ou no inquérito dos crimes contra a liberdade de expressão, contra o Estado Democrático de Direito. Tem esse inquérito, recentemente arquivado. Mas, disso tudo, poderia perguntar, o que é o Estado Democrático de Direito? Afinal, todo mundo fala, Estado Democrático de Direito, porque o Estado Democrático de Direito, porque... Mas o que é? Eu poderia dizer para vocês que essa conceituação ela é complexa. Sim, ela não é tão fácil assim quanto as pessoas acham. Mas nós podemos traçar alguns parâmetros para melhor entendimento. Afinal de contas, onde está a previsão do que é o Estado Democrático de Direito? Vamos lá para a Constituição Federal. Antes de tudo, antes de adentrarmos na 1497, só para uma breve introdução. No preâmbulo da Constituição Federal de 1988, de 5 de outubro de 88, nós temos: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, ou seja, não é só um Estado de direito. Não é só um Estado onde existem as leis para serem aplicadas ao povo. É um Estado onde o povo define, decide, constitui as suas próprias leis para si mesmo, para todos que o integram, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, princípio da fraternidade, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica de controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Não vamos adentrar na questão figurada de Deus, porque não é o objetivo. Mas o primeiro conceito de Estado democrático é esse. E onde está a expressão Estado Democrático de Direito? No artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Ou seja, o que compõe a República Federativa do Brasil? Os estados, os municípios, o Distrito Federal e a União. Os 4 entes. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos do Estado democrático de direito brasileiro: princípio da soberania, que é o inciso 1 do artigo 1º, o princípio da cidadania, que é o inciso 2, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o inciso 3, o inciso 4, que traz, então, 2 princípios: os princípios do valor social do trabalho e da livre iniciativa, concorrendo de maneira igual, e o inciso 5, que fala sobre o pluralismo político, o pluripartidarismo. Então, o Estado democrático de direito brasileiro, ele é formado por esses princípios. E numa visão bem simples, bem simplória, para resumirmos, Estado democrático de direito constitui o quê? Onde as leis são criadas pelo povo e para o povo, respeitando, sobretudo, a dignidade da pessoa humana. Então não é só um Estado democrático, nem só um Estado de direito. É um Estado onde há democracia e há o direito. A aplicação, criação e aplicação das normas legais. Para resumir, nisso, a Lei 14.197 de 2021. Olha quantas alterações que ela traz. Ela acrescenta o título 12 na parte especial do Decreto-Lei 2848 de 1940, que é o Código Penal, que tem por referência, ou se referencia, aos crimes contra o Estado Democrático de Direito e revoga a Lei 7.170 de 14 de dezembro de 1983, que é a malfadada Lei de Segurança Nacional, bem como o artigo 39 do Decreto-Lei 3688 de 41, que é a Lei das Contravenções Penais, LCP. A parte especial do Código Penal passa então a vigorar acrescida do seguinte título, 12, em números romanos. Título 12, a parte especial do Código Penal. Dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Capítulo 1, dos crimes contra a soberania nacional. Nós temos nesse título e nesse capítulo especificamente, nós temos então os artigos 359-I, 359-K, no capítulo 2, 359-L, 359-M, capítulo 3, 359-N, o 359-O foi vetado, o 359-P e o 359-Q vetado. O capítulo 4, 359-R, e na sequência, ali o capítulo 6 das disposições comuns, 359-T, o 359-U foi vetado. Alterações no Código Penal. Então temos novos tipos penais no Código Penal e o acréscimo de tipos penais semelhantes aos que existiam na Lei de Segurança Nacional. Nisso, alguns tipos penais que existiam naquela lei foram parar agora no Código Penal e temos novos tipos penais. Primeiro artigo, o 359-I, atentado à soberania. Nós temos ali, negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar
atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Então nós temos o verbo nuclear do tipo, que é negociar, a finalidade, que é provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. O caput. Evidentemente que o sujeito é comum, qualquer pessoa, não é um crime específico, não é um crime próprio, é um crime comum. Qualquer pessoa pode praticar essa conduta, incidir nesse crime. E temos ali a pena de reclusão de 3 a 8 anos. Inclusive com a forma majorada, aumentada até o dobro, em caso de declaração de guerra em decorrência das condutas previstas no caput desse artigo. O parágrafo 2º fala se o agente participa de operação bélica com o fim de submeter o território nacional, parte dele, ao domínio ou soberania de outro país. Tá? Então, também aqui uma decorrência do que estabelece o caput. Atentado à integridade nacional. 359. J. Praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. A semelhança do que já existia lá na Lei de Segurança Nacional. Previsão de 2 a 6 anos, além da pena correspondente à violência. Então, um crime que está associado a algum outro. Verbo nuclear do tipo, praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Espionagem, semelhante ao que já existia lá na Lei de Segurança Nacional. Entregar a governo estrangeiro a seus agentes ou a organização criminosa estrangeira em desacordo com determinação legal ou regulamentar, documento ou informação classificados como secretos ou ultrasecretos nos termos da lei, cuja revelação possa colocar em perigo a preservação da ordem constitucional ou a soberania nacional. A pena, reclusão de 3 a 12 anos. Temos também, evidentemente, ali o verbo nuclear do tipo que é entregar a governo estrangeiro, seus agentes ou a organização criminosa estrangeira, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Determinado documento classificado como secreto ou ultrasecreto. Na continuidade, parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem presta auxílio a espião, conhecendo essa circunstância para subtraí-lo à ação da autoridade pública. Tá? O parágrafo 2º fala se o documento dado ou informação é transmitido ou revelado com violação do dever de sigilo. Pena, reclusão 6 a 15 anos. E segue ali o 359-K. O capítulo 2 dos crimes contra as instituições democráticas. Olha como é interessante. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Vejam bem. Tentar abolir. Não precisa nem ter atingido a finalidade, que é abolir. Tentar abolir com emprego de violência ou grave ameaça. Então, os instrumentos. O Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Crime de tentativa. Bem claro. Reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Golpe de Estado era algo que já havia previsão também na Lei de Segurança Nacional. 359-M, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. 4 a 12 anos de reclusão, além da pena correspondente à violência. Na sequência, capítulo 3, trata sobre os crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Interrupção do processo eleitoral. 359-N.
impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado mediante violação indevida de mecanismo de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Vejam bem, mecanismos de segurança do sistema eletrônico. Por que isso? Porque, evidentemente, que todos acompanharam essa discussão sobre voto impresso ou voto auditável, como se o voto que hoje é exercido por meio da urna eletrônica não fosse auditável. Então, uma questão semântica. Impedir ou perturbar a eleição. A exemplo daquilo que não se sabe se vai acontecer ou não, mas que o presidente Bolsonaro estava alardeando por aí, que não haveria eleição, que não haverá eleição, se o voto secreto, o voto impresso não fosse conferido pelo Congresso Nacional, não fosse aprovado pelo Congresso Nacional. A violência política também é algo que já estava discorrido, tá? Então a gente não vai atentar muito a isso, que é restringir ou impedir ou dificultar com emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão do seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Vejam bem os verbos: restringir, impedir ou dificultar. 3 a 6 anos e multa além da pena correspondente à violência. O 359, que foi vetado. Aí nós temos na sequência crime de sabotagem. Dos crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais, capítulo 4. Sabotagem, 359R. Destruir ou inutilizar. 2 verbos. Meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito. É o crime de sabotagem. Reclusão de 2 a 8 anos. Capítulo 5 foi vetado. Capítulo 6, disposições comuns. Artigo 359-T. Vejam bem, olha como é importante a atenção ao 359-T. E a liberdade de expressão? Alguns vão perguntar, ou todos, tá, mas a liberdade de expressão, então não posso fazer mais nada? Não, calma lá. 359-T. Não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, greves, aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Ou seja, evidentemente, porque previsto em cláusula pétrea da Constituição, artigo 5º, evidentemente que a liberdade de expressão foi observada. Então, eu posso me expressar dentro dos limites legais, mas eu posso me expressar, seja individualmente, seja coletivamente, reivindicando, inclusive em atividade jornalística. Na continuação ali nós temos alterações no inciso 2 do artigo 141 do Código Penal, que trata sobre, no Código Penal ali, disposições comuns, as penas combinadas neste capítulo aumentam de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. 2. Aí nós temos essa alteração, porque antes constava apenas contra funcionário público em razão de suas funções, que é no caso os crimes contra a honra, tá? Agora consta o seguinte: contra funcionário público em razão de suas funções ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. Acresceu-se então isso que antes não existia nos outros poderes também. Na continuidade, nós temos o 286, e o 286 fala de incitação ao crime. Incitar publicamente a prática de crime.
detenção de 3 a 6 meses ou multa. Evidentemente que está lá no título 9 dos crimes contra a paz pública e é um crime de menor potencial ofensivo. O que houve de mudança? Parágrafo único do 286. Incorre na mesma pena quem incita publicamente a animosidade entre as forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Crime de incitação ao crime, incitação ao crime, com o acréscimo desse parágrafo único. E o que nós temos aqui? A revogação, além, ali no artigo 4º, a revogação da Lei de Segurança Nacional, a revogação também do artigo 39 da Lei de Contravenções Penais, que é o quê? Das contravenções, lá o capítulo 4, das contravenções referentes à paz pública. Artigo 39, participar de associação de mais de 5 pessoas que se reúnam periodicamente sob o compromisso de ocultar à autoridade a existência, objetivo, organização ou administração da associação. Revogado pela Lei 14.197. Está ali expressamente. Tá? Se vocês forem procurar no site do Planalto, aparentemente continua em vigência. Tá? E é um problema bem grave. Por quê? Porque no momento que há uma alteração, tem que constar na norma. Então, muita atenção para isso. E quando que entrará em vigor essas alterações? Esta lei entra em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação oficial. Ou seja, eu ainda posso incidir nessa contravenção, exemplo, do 39, ou mesmo nos crimes lá da Lei de Segurança Nacional. A vigência só daqui a 90 dias, contados a publicação. Quando for a publicação? 1º de setembro. 1º de setembro de 2021, contam-se 90 dias desde essa data. Crimes contra o Estado Democrático de Direito é o que prevê, é o que trata essa 14.197 de 1º de setembro de 2021. Vamos fazer outros vídeos para esmiuçar, mas esse é o contexto geral. Prestem bastante atenção. E também lá o conceito bem simples do que é o Estado Democrático de Direito, para que vocês consigam compreender do que se tratam essas condutas agora tipificadas como crime. Tá bom, pessoal? Era isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like aí para fortalecer esse projeto, deixar seus comentários, compartilhar o conteúdo, de se inscrever lá e nos seguir no @descomplicadireito01, como também no Spotify e em outras plataformas de áudio. Era isso por hoje. Um forte abraço a todos e todas e até mais.